Deus fala também através das pequenas criaturas. Nada em sua criação é inútil ou desprovido de mensagem espiritual. Padre Pio, homem que lia os sinais de Deus no ordinário da vida, ensinava que até os mínimos movimentos da natureza podem ser lembretes da graça e do combate espiritual. Ver formigas em casa, por exemplo, pode parecer banal, mas na visão mística pode esconder um convite à vigilância, à humildade e à purificação interior. As formigas, sempre em movimento, silenciosas e disciplinadas, recordam-nos de um princípio essencial. A alma cristã precisa trabalhar incessantemente para o reino, mesmo nas pequenas coisas. Ignorá-las pode significar fechar os olhos para os discretos toques de Deus que nos chamam à ordem interior e à conversão diária. Cada criatura, por menor que seja, carrega em si uma lição divina que espera ser descoberta por corações atentos e espíritos vigilantes. Padre Pio compreendia profundamente que o mundo inteiro é um livro sagrado, onde cada página, mesmo a das formigas, pode nos conduzir à sabedoria divina. Ele não via coincidências na criação, mas sim providência. Cada encontro com a natureza, cada movimento das criaturas, cada detalhe da vida cotidiana era uma oportunidade de crescimento espiritual e de aproximação com o Criador. Neste roteiro, vamos explorar como as formigas que aparecem em nossa casa podem ser mensageiras silenciosas de Deus, trazendo lições profundas sobre humildade, vigilância, trabalho, purificação, vida comunitária, disciplina e a presença divina em todas as coisas. Prepare seu coração para descobrir o extraordinário no ordinário, o sagrado no simples. As formigas vivem debaixo da terra, em colônias, longe dos olhares humanos. Elas constroem seus impérios no subsolo, trabalhando incansavelmente sem jamais buscar reconhecimento ou aplausos. Padre Pio dizia que a santidade se constrói no escondimento, como as raízes que sustentam a árvore. Esta imagem das raízes invisíveis que nutrem e dão firmeza ao que é visível revela uma verdade espiritual fundamental. O verdadeiro trabalho de Deus acontece no interior, longe dos holofotes e da vaidade humana. Elas nos lembram que o verdadeiro trabalho espiritual é invisível. É a oração silenciosa feita no quarto fechado, o perdão oculto que ninguém testemunha, o sacrifício silencioso que não gera elogios nem reconhecimento. São as lágrimas derramadas aos pés do crucificado, quando ninguém vê, as madrugadas de intercessão, os jejuns discretos, as renúncias secretas. Assim como as formigas trabalham nas profundezas sem esperar recompensas imediatas, o cristão autêntico cultiva sua vida interior longe dos aplausos do mundo. Quando formigas aparecem em casa, é como se a natureza dissesse: repara nas pequenas virtudes. O orgulho espiritual muitas vezes quer ver resultados imediatos, aplausos da comunidade, frutos visíveis e reconhecimento público. Queremos que nossa oração seja notada, que nossos sacrifícios sejam aplaudidos, que nossa caridade seja reconhecida. Mas Deus olha para o subterrâneo da alma, onde se constrói o reino invisível do amor, onde ninguém vê, mas onde tudo se decide para a eternidade. Quando fores tentado a aparecer, lembra-te das formigas. Elas trabalham sem aplausos, mas constroem impérios de ordem. Sua eficiência não depende de reconhecimento externo. Sua força não vem da admiração alheia. Elas simplesmente cumprem sua missão com fidelidade absoluta. Assim, deve ser o discípulo de Cristo, fiel no escondido, perseverante no silêncio, forte na humildade. É no subsolo da alma que se plantam as sementes da verdadeira santidade. As formigas entram sem ruído, quase imperceptíveis, infiltrando-se pelas menores frestas e brechas de nossa casa. Assim também o pecado entra em nossa vida, silenciosamente, discretamente, aproveitando-se das pequenas aberturas que deixamos sem proteção. Padre Pio advertia constantemente seus filhos espirituais. O demônio entra pela brecha que deixamos aberta. Ele sabia por experiência própria que o inimigo da alma é astuto, paciente e especialista em encontrar nossas vulnerabilidades espirituais. Quando vemos formigas se infiltrando por cantos esquecidos da casa, por frestas nas paredes, por pequenas aberturas que nem notávamos existir, é bom olhar para os cantos esquecidos do coração, onde temos deixado brechas para a tibieza, para o julgamento do próximo, para a preguiça espiritual. Que portas da alma ficaram entreabertas por descuido? Que vigilância relaxamos achando que estava tudo seguro?
Muitas vezes, é pelas pequenas concessões que o inimigo conquista grandes territórios em nossa vida interior. Deus pode estar usando este sinal da natureza para nos lembrar: vigiai e orai. Mateus 26:41. A vigilância espiritual não é paranoia nem escrúpulo, mas sabedoria. É reconhecer que vivemos em combate espiritual constante e que nossa guarda jamais pode baixar completamente. Assim como cuidamos da casa para que não se infeste de pragas, também devemos cuidar da alma, limpando regularmente através da confissão, organizando nossa vida de oração e selando as entradas do inimigo com os sacramentos e a palavra de Deus. As pequenas formigas nos ensinam que não podemos desprezar os pequenos descuidos espirituais. Uma distração na oração pode se tornar hábito de tibieza. Um pequeno ressentimento não perdoado pode crescer até se tornar raiz de amargura. Uma concessão ao orgulho pode abrir caminho para quedas maiores. Padre Pio nos ensina através deste sinal: cuide das pequenas brechas, vigie as pequenas portas, não subestime as pequenas quedas. A santidade se protege na atenção aos detalhes. As formigas não dormem na ociosidade nem vivem ao acaso. Elas armazenam alimento antes da necessidade, trabalham no verão pensando no inverno, preparam-se com antecedência, demonstrando sabedoria e previdência. O livro dos Provérbios já nos exortava: vai ter com a formiga preguiçoso, observa o seu proceder e aprende a sabedoria. PR 6:6. Este conselho milenar da Escritura continua ecoando até nossos dias, chamando-nos a observar estas pequenas mestras da diligência e da responsabilidade. Padre Pio, homem do trabalho incansável e da oração contínua, via na constância uma forma concreta de amar a Deus. Para ele, não havia separação entre trabalho e oração quando ambos eram oferecidos ao Senhor. O trabalho diário, humilde e fiel, torna-se oração verdadeira quando feito com amor e oferecido como sacrifício espiritual. Ele passava horas no confessionário, celebrava a Santa Missa com devoção profunda, atendia os fiéis incansavelmente. Tudo era trabalho santificado pela intenção pura de servir a Deus e às almas. Assim, as formigas recordam que o reino de Deus se constrói com perseverança, pequenas orações repetidas fielmente, pequenos atos de amor praticados 1000 vezes, pequenos sacrifícios oferecidos diariamente. O que parece pouco aos olhos humanos é grandioso aos olhos de Deus, porque vem da fidelidade. Santa Teresinha do Menino Jesus também ensinou esta verdade. Não são as grandes obras que contam, mas o grande amor com que fazemos as pequenas coisas. Uma Ave Maria rezada com amor vale mais que 1000 orações recitadas mecanicamente. A formiga nos desafia a perguntar: estou construindo para a eternidade ou vivendo apenas para o momento? Estou acumulando tesouros no céu ou apenas na terra? Meu trabalho diário está unido à oração ou vivo uma vida compartimentada? Padre Pio nos ensina através destes pequenos seres: trabalhe sempre, trabalhe com amor, trabalhe pensando na eternidade. Cada pequeno esforço, cada ato de fidelidade, cada gesto de amor está construindo o reino invisível que permanecerá para sempre. Quando as formigas aparecem em excesso na casa, elas incomodam, desorganizam, exigem que façamos uma limpeza profunda. Não podemos ignorá-las nem conviver passivamente com a infestação. Somos obrigados a agir, a limpar, a reorganizar. Na vida espiritual, há momentos semelhantes em que Deus permite infestações, situações que nos irritam, provações que nos desinstalam, cruzes que nos incomodam profundamente. Tudo isso para purificar o coração e nos libertar de nossos apegos desordenados. Padre Pio ensinava com profunda sabedoria: tudo o que nos contraria é escola de santidade. As pequenas e grandes contrariedades da vida não são acidentes nem castigos, mas instrumentos pedagógicos nas mãos do Divino Mestre. As formigas que invadem nossa paz doméstica podem ser imagem dessas pequenas provações que Deus usa para expulsar o orgulho, o apego ao conforto, a necessidade de ter tudo sob controle. Elas nos desacomodam, nos tiram da zona de conforto, nos forçam a agir e a mudar. A casa precisa ser limpa e também a alma necessita de purificação constante. Cada limpeza externa pode ser transformada em símbolo da limpeza interior.
renunciar ao que nos prende ao mundo, pedir perdão pelos pecados, recomeçar com simplicidade e humildade. Assim como não podemos conviver indefinidamente com uma infestação de formigas, também não podemos acomodar-nos com o pecado, com os vícios, com os apegos que nos afastam de Deus. É preciso ação decidida, limpeza profunda, conversão verdadeira. São João da Cruz nos ensina sobre o desapego radical. Para subir o monte da perfeição, é preciso despojar-se de tudo que não é Deus. As formigas que nos incomodam podem ser o chamado divino para essa purificação. Elas nos dizem: limpe sua casa, mas, sobretudo, limpe sua alma. Desapegue-se do supérfluo, renuncie ao que te prende, entregue a Deus até mesmo as pequenas seguranças que você tanto defende. A verdadeira liberdade espiritual começa quando aceitamos ser purificados, mesmo que o processo seja incômodo. As formigas vivem em perfeita unidade e cooperação. Não existe uma formiga que viva para si mesma ou que busque seus próprios interesses em detrimento da colônia. Tudo o que fazem é em função da comunidade, do bem comum, da sobrevivência de todas. Cada uma tem sua função específica e a cumpre com fidelidade absoluta, sem invejar o papel das outras nem desejar uma posição diferente. Esta harmonia social das formigas é um verdadeiro testemunho de vida comunitária bem ordenada. Padre Pio, obediente à Igreja até nas dores mais duras de sua vida, compreendeu profundamente a beleza da vida em comunhão e submissão à vontade de Deus. Mesmo quando foi proibido de celebrar missa publicamente, quando foi isolado e incompreendido, quando sofreu injustiças dentro da própria Igreja, ele jamais se rebelou. Sua obediência heróica não vinha de fraqueza, mas de profunda compreensão de que a Igreja é o corpo de Cristo e que obedecer à autoridade legítima é obedecer ao próprio Cristo. Ele viveu o mistério da comunhão eclesial até as últimas consequências. Quando vemos as formigas agindo juntas, em perfeita sincronização e cooperação, somos convidados a examinar nossa própria vida comunitária. Tenho sido um construtor de comunhão ou um dispersador? Minha presença une ou divide? Busco o bem comum ou apenas meus interesses particulares? O egoísmo isola e destrói. O amor verdadeiro edifica e une. Na Igreja, cada alma é como uma formiga no formigueiro do reino, aparentemente pequena e insignificante, mas absolutamente essencial para o funcionamento do todo. O corpo de Cristo vive da cooperação de todos os membros, até dos menores e aparentemente menos importantes. São Paulo nos ensina que não pode o olho dizer à mão: não preciso de ti, nem a cabeça aos pés: sois desnecessários. Cada membro tem sua dignidade, sua função, sua importância insubstituível. As formigas nos revelam esta verdade. A grandeza não está em sermos os maiores, mas em cumprirmos fielmente nosso papel no plano de Deus. A santidade comunitária se constrói quando cada um faz bem sua parte, sem invejas, sem comparações, sem rebeldias, mas com amor e obediência. Há algo absolutamente fascinante nas fileiras organizadas das formigas. Ordem perfeita, ritmo constante, disciplina inabalável. Elas não se dispersam, não se distraem, não abandonam sua rota. Seguem seu caminho com determinação, superando obstáculos, contornando dificuldades, sempre mantendo a formação. Esta capacidade de manter a ordem mesmo em meio ao caos, de preservar a disciplina mesmo diante de desafios, é uma lição profunda para a alma que busca a santidade. Padre Pio era um homem profundamente ordenado no espírito. Tinha horários fixos de oração, confissão, celebração da Santa Missa, repouso e silêncio. Sua vida seguia uma rotina sagrada que não era rigidez, mas sabedoria. Ele sabia que a vida espiritual não sobrevive no caos, que a oração precisa de regularidade, que a alma necessita de ritmos estáveis para crescer. Não era escravo da rotina, mas servo fiel de uma disciplina que o libertava para amar a Deus mais plenamente. As formigas, então, podem nos inspirar a recuperar a ordem interior perdida em meio à agitação do mundo moderno. Se nossa vida espiritual está caótica, se a oração perdeu o ritmo e se tornou esporádica, se os sacramentos são procurados apenas ocasionalmente, se não temos mais horários sagrados em nossa rotina, talvez Deus esteja dizendo através destes pequenos seres: volta à disciplina do amor, reconstrói tua rotina sagrada, estabelece horários para orar, para silenciar, para encontrar-me.
Não há santidade verdadeira sem alguma forma de rotina sagrada. Os santos mais livres eram também os mais disciplinados. Assim como as formigas têm seu caminho bem definido e o seguem com fidelidade, o cristão também precisa estabelecer caminhos firmes de oração e sacrifício. Precisa de ritmos diários que sustentem sua vida espiritual. A oração da manhã que consagra o dia, o exame de consciência que purifica a noite, a missa dominical que renova a semana, a confissão regular que cura a alma. A liberdade dos filhos de Deus não dispensa a disciplina, antes é construída sobre ela. Padre Pio dizia com profunda convicção mística: Deus está em toda parte, mesmo no zumbido de uma mosca. Esta afirmação revela sua capacidade extraordinária de perceber o sagrado em absolutamente tudo, de reconhecer a presença divina até nas menores manifestações da criação. Para ele, não havia realidade profana ou secular em sentido absoluto, pois tudo o que existe vem de Deus, reflete Deus e pode conduzir a Deus quando contemplado com os olhos da fé. Ver formigas em casa pode ser, paradoxalmente, um lembrete de que Deus não nos abandona nem nas coisas triviais da vida cotidiana. Ele não está presente apenas nos grandes momentos místicos, nas experiências extraordinárias ou nos êxtases espirituais. Está também, e talvez principalmente, no ordinário, no simples, no pequeno. Fala nas flores do campo que se vestem com glória maior que Salomão, nas tempestades que demonstram seu poder e também nos insetos minúsculos que revelam sua sabedoria infinita na organização da criação. Cada criatura, por menor que seja, tem uma missão específica na harmonia do universo e cada evento da vida pode carregar uma mensagem de conversão e esperança para quem tem olhos de ver. As formigas não estão em nossa casa por acaso. A providência divina pode estar usando sua presença para nos despertar, nos ensinar, nos corrigir ou nos consolar. Ao invés de reagir apenas com incômodo ou irritação diante destes pequenos visitantes, o cristão espiritualizado aprende a ler os sinais de Deus com o olhar da fé. Esta capacidade de ver Deus em todas as coisas é o que São Inácio de Loyola chamava de contemplação para alcançar amor. Encontrar Deus em todas as criaturas e todas as criaturas em Deus. É o que o irmão Lawrence praticava quando buscava a presença de Deus até nas panelas da cozinha. É o que Padre Pio viveu intensamente, transformando cada encontro, cada circunstância, cada criatura em porta para o encontro com o Criador. As formigas, então, não são obstáculo à contemplação, mas instrumento dela. Quando decidimos eliminar as formigas da casa e restaurar a ordem doméstica, podemos transformar esse gesto prático em profunda oração simbólica. Não precisa ser supersticioso nem mágico. Trata-se simplesmente de unir a ação exterior com a intenção interior, de fazer com que o corpo ore junto com a alma. Limpar o lar com o coração voltado para Deus é pedir simultaneamente que Ele também expulse as pequenas formigas do pecado. Os pensamentos negativos que se infiltram, as murmurações que se multiplicam, as distrações que invadem nossa oração. Padre Pio recomendava constantemente a seus filhos espirituais: transforma cada ação em oração. Esta era a essência de sua espiritualidade prática. Nada precisa ser desperdiçado espiritualmente. Tudo pode ser oferecido, tudo pode ser santificado. Varrer o chão pode ser oração se feito com amor. Lavar a louça pode ser meditação se unida à intenção de purificar a alma. Organizar a casa pode ser exercício ascético se oferecido como sacrifício espiritual. O segredo está na intenção, na oferta do coração. Assim, até o ato aparentemente banal de varrer pode ser transformado em súplica silenciosa. Senhor, enquanto limpo minha casa, limpa também minha alma. Enquanto expulso estas formigas, expulsa de mim todo pecado. Enquanto organizo este espaço externo, organiza meu interior. Enquanto fecho estas brechas físicas, sela as portas do meu coração que ficaram abertas ao inimigo. Esta espiritualidade sacramental do cotidiano transforma a vida inteira em liturgia contínua. A tradição cristã sempre valorizou esta unidade entre corpo e espírito, entre ação e contemplação, entre trabalho e oração. Os monges beneditinos sintetizaram isso no lema Ora et labora, reza e trabalha. Mas não são duas coisas separadas. São uma única realidade quando o trabalho se torna oração e a oração se encarna no trabalho.
As formigas, ao nos moverem à ação de limpar a casa, podem ser ocasião para esta unificação interior, que nossa vida externa seja sempre expressão e prolongamento de nossa vida interna. Nada é verdadeiramente pequeno ou insignificante aos olhos de Deus. Esta é a grande verdade que perpassa toda esta meditação sobre as formigas. Padre Pio via o mundo inteiro como um livro sagrado, onde cada página, mesmo a das criaturas minúsculas, pode nos conduzir à sabedoria divina, se soubermos lê-la com os olhos da fé. Ele não desprezava nada da criação, não considerava nenhum detalhe irrelevante, pois reconhecia em tudo a mão amorosa do Criador que fala incessantemente aos seus filhos. Ver formigas em casa não é superstição nem esoterismo, mas pode ser, se assim o quisermos, um convite à leitura espiritual da realidade. É escolher ver para além das aparências, perceber os sinais de Deus no ordinário, escutar os sussurros divinos que ecoam em toda a criação. Pode ser uma chamada a ser humilde como as formigas que trabalham sem orgulho, vigilante como elas que percebem as mínimas brechas, fiel ao trabalho e à comunidade como elas que cooperam perfeitamente, disciplinado no amor como elas que mantêm sua ordem. O cristão que aprende a ver Deus nas pequenas coisas nunca se sente sozinho nem desorientado, porque reconhece que o Criador fala também através das pequenas criaturas que atravessam nosso chão. Cada encontro com a natureza, cada circunstância da vida, cada detalhe aparentemente insignificante pode ser porta para o encontro com o infinito. Esta é a graça da contemplação. Descobrir que Deus está em tudo, que tudo pode nos falar dele, que nada é profano para quem tem olhos de ver o sagrado. Portanto, da próxima vez que uma formiga cruzar seu caminho ou entrar em sua casa, faça uma pausa. Respire. Ore. Pergunte a Deus o que Ele quer te dizer através deste pequeno mensageiro. Talvez seja um chamado à humildade, à vigilância, ao trabalho fiel, à purificação, à vida comunitária, à disciplina, ou simplesmente um lembrete de que Ele está presente até nos menores detalhes de sua vida. E então, como Padre Pio nos ensinou, transforme até mesmo a ação de cuidar de sua casa em oração, porque até nas formigas, Deus sussurra, trabalha, vigia.